Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a secagem dos grãos. Então, vamos começar. O processo de secagem acontece após a germinação. Ele se faz muito necessário porque existe a necessidade de interromper o desenvolvimento do grão. Afinal, se não ocorresse essa interrupção, os açúcares produzidos até a etapa anterior seriam usados para o desenvolvimento da planta que seria formada, e não é esse o objetivo, já que os açúcares devem ser usados para o desenvolvimento da cerveja. Outro objetivo do processo de secagem é desumidificar o grão, já que o seu alto teor de umidade adquirido na germinação torna mais favorável a sua deterioração. Então, a umidade que se encontrava em alto nível é reduzida drasticamente. Por esses motivos, na secagem acaba acontecendo a destruição ou desativação de muitas enzimas, já que elas se tornam inoperantes a altas temperaturas e baixos níveis de umidade. Na fase de secagem é que a gente vai começar a definir a cor e o aroma da nossa cerveja, graças à ação das melanoidinas, que são as substâncias corantes e aromatizantes que vão começar a atuar no malte, dependendo do nível de temperaturas aplicadas. Aliás, as temperaturas são controladas por meio de fornos, que é onde vai acontecer o processo de secagem. Então, com esse controle de temperatura é que vai ser definida a cor do malte, porque as altas temperaturas ou baixas temperaturas favorecem a formação de diferentes tipos de malte. Essa etapa de secagem ela pode ser dividida em duas partes, a pré-secagem e a torrefação, também conhecida apenas como secagem final. Na pré-secagem é que vai começar a acontecer o aquecimento do grão. Esse aquecimento é feito em temperaturas não tão altas. Elas costumam variar de uns 45 a uns 60 graus. Além do aquecimento, começa aí a desumidificação do grão também. Essa umidade, que tinha teores maiores que 40% de germinação, precisa ser bastante reduzida. Então ela vai acontecer até que o grão tenha uma umidade de mais ou menos uns 20%. Essa parte do processo dura de 10 a 12 horas. Então, terminando essa parte da pré-secagem, é feito um resfriamento. A temperatura, que estava lá na faixa dos 45 a 60 graus, é reduzida até chegar numa faixa de 20 graus, mais ou menos, de maneira que seja evitada a desnaturação enzimática. Nessa parte, também deve acontecer a remoção das radículas, que são presentes nos grãos que acabaram sendo germinados. A remoção é necessária porque essas radículas dão um sabor indesejável à cerveja, tendo um amargor que não é o objetivo. Então, feito isso, é guardado o malte até que se chegue na próxima etapa. Então agora entramos na parte que chamamos de torrefação. Nessa parte é que o malte vai ser submetido a temperaturas mais altas e que vai ser torrado, como diz o nome. Esse aquecimento varia conforme o tipo de malte que se deseja obter, porque os maltes claros e escuros são submetidos a diferentes tipos de temperatura. Acontece assim: quando o objetivo é produzir um malte mais claro, se costuma usar temperaturas na faixa de uns 80 graus, e esse processo dura até 5 horas, terminando com o resultado de um malte torrado com um teor próximo de uns 4% de umidade, valores assim dessa faixa. Já quando o objetivo é produzir um malte mais escuro, o aquecimento é maior. Ele acontece numa faixa maior do que 100 graus, mais ou menos. Geralmente acontece em uns 105 a 130 graus. E acontece no tempo de até 3 horas, chegando a uma umidade de grão com valores próximos de 2%. Graças a essas condições, fica inviável a produção de uma cerveja com 100% de malte escuro, porque a maioria das enzimas que seriam necessárias para a transformação do malte são desativadas quando você tem um malte escuro que é submetido a altas temperaturas. Então elas não resistem a essas temperaturas e por isso muitas vezes acaba acontecendo a produção de uma cerveja com mais de um tipo de malte. Portanto, a gente percebe que os valores no final do processo são consideravelmente menores, os valores de umidade, do que aqueles lá no processo de germinação. Por fim, deve ser feita a armazenagem do grão por um certo período de tempo. Isso acontece porque o malte recém-torrado não é adequado para uma rápida utilização no restante do processo, porque ele causa problemas como, por exemplo, a formação de um mosto mais turvo e também dificulta a filtração. Isso acaba influenciando negativamente no gosto da cerveja. Então, deve ser feito esse armazenamento do malte por um período de pelo menos uma semana. Mas é importante que não demore muito para continuar a produção, porque uma grande demora também não é aconselhável, já que o grão vai perdendo aquele aroma mais intenso, mais desejável da cerveja. Então se recomenda um tempo de armazenagem que não seja muito longo, costumando variar de uns 15 a uns 30 dias mais ou menos antes de começar a nova etapa. Assim, termina essa parte da torrefação.
Mas continua ligado aí que a gente vai voltar a falar mais de cerveja nos próximos vídeos.